de bugiganga para país exportador de produto melhor acabado, de produto industrializado de qualidade, e até automóveis. Aí hoje a gente vê o mercado mundial sendo, inclusive brasileiro, sendo inundado de automóveis chineses. O segundo processo é o que está hoje mais em voga, que é tentar sair dessa economia essencialmente exportadora para uma economia de consumo interno. E eles têm capacidade para isso, porque afinal são mais de 1 bilhão de pessoas que ao longo do tempo vem ingressando, né, vem engrossando os números de classe média, de sociedade propícia para consumo, só que é um processo lento e demorado. E nesse ínterim, a gente pode ver dados como esse, de exportação caindo, porque o foco volta para o mercado interno. A gente pode ver dados que podem parecer desconexos com a realidade de 10 anos para cá, que era exportações em alta e crescimento de 10, 11, 12%. Muito bem. Deixa eu ver, já tem uma coisinha aqui para mim. Não, vamos ver, desculpem, bom dia, a coleção tá legal aqui, tá, mas ela já andou caindo. Muito bem, voltando para os mercados, olha lá o nosso pivô, configurando, 60 minutos, né, eu já entro na segunda hora de negociação do índice futuro, com o mercado à vista já aberto. Petro sobe 1,20, Vale sobe 2,14, Vale ontem teve fato interessante, naquela briga, cabo de guerra da Vale com a Justiça, né, em torno dos seus lucros lá, aquela pendência judicial de taxação de lucro no exterior. A Receita sempre ávida, evidentemente, quer taxar. Dias atrás o Supremo tinha negado, né, parece que o Supremo tinha negado como se diz, a cessação do processo. Tinha dito que o processo poderia seguir, mas agora aconteceu alguma reviravolta aí que a Vale, enfim, eu não sei, fica essa briga. É ruim porque isso fica dando volatilidade para o ativo, assim como em tempos de divulgação de balanço ou tempos de boato, é muito ruim, porque fica uma volatilidade a mais, além da volatilidade normal. OGX 2,5 de alta, Gerdau 1,80 de alta, Ambev 0,45, Bova 11, 1,50, já 1,44. Soube-se dias atrás falando que Bova 11 bateu os recordes de negociação histórico. A Bova 11 ela é administrada pelo BlackRock, vai ter um concorrente agora que é da Caixa Econômica Federal. Vai entrar aí um outro ETF, que é um Exchangeable Trading Fund, que é um fundo que mimetiza mercado, como é o Bova 11, mimetiza o comportamento de Bov, e vamos ter, portanto, mais um no Brasil. O Bank of England, ele decidiu essa manhã manter o juro em 0,5% e suspender o programa de liquidez, né, o programa de, como se diz, de estímulo. Então, sem mais estímulos lá na Inglaterra, os dados de produção industrial na Inglaterra vieram ligeiramente melhor do que o esperado, e na França não. Então, ponto para os ingleses. Na Itália também os dados industriais vieram um pouquinho melhor, mas o panorama ainda não é confortável. E não devemos nos esquecer, claro, de Portugal, cujo Morgan Stanley ontem voltou a frisar que espera um bailout para Portugal em setembro, porque é comum, né, já que os urubus estão sobrevoando a Espanha, é natural que daqui a um pouco eles sobrevoem Portugal também, como já foi na tônica. O mercado espanhol hoje se recupera, mas ontem fechou perto das mínimas em 9 anos. O Dow Jones, que deve abrir em alta daqui a um pouco, ele fechou pela sexta sessão em queda seguida. E eu trago dados estatísticos interessantes para quem gosta daquela análise de mais estatística. Primeiro, que fechar 6 dias em queda não é lá muito frequente. Menos frequente ainda é fechar 6 dias em queda, o Dow, os mercados americanos, quando as cotações ainda estão acima da sua média móvel de 50 períodos. Isso é mais raro, é muito mais raro. 50 períodos não, desculpa, de 200 períodos, é muito mais raro. Desde 1900, isso aconteceu 19 vezes.
A última foi em 2006 e foi a última nos últimos 20 anos. Desde 1900, nessas 9 vezes, em 15 de 19, o retorno médio após essa constatação foi de 4,6% positivos. Ou seja, 5 vezes o movimento, a variação média de um mês durante o período de estudo. Mais expressivo ainda é que o máximo drawdown, quer dizer, a perda máxima durante esse período de um mês considerado foi de menos 0,6%. O que mais ou menos vem evidenciar que sim, provavelmente lá o mercado sim já esteja em patamares sobrevendidos e pode propiciar aí um bom retorno, um bom repique para o médio prazo. Achei bem interessante essa constatação. Por outro lado, sempre pensando no plano B, se isso não for a tônica, podemos sim ter mais quedas. Inclusive o dado que se traz, que ele pode, durante toda esses dados aí coletados na estatística, teve uma oportunidade que ele chegou a cair a partir desse ponto mais 4%, mas foi uma oportunidade única. Desde 1900, mas então serve como o nosso plano B, que a gente já sabe é o mais importante. O plano A é o plano que vai a nosso favor, é o plano da fluidez, quando nós temos aquela sensação de que tudo corre a nosso favor e é onde a gente fica propenso a ficar mais relaxado, a ficar mais relapso. É o plano que vai dando certo, portanto é o plano mais facilitado. O mais difícil é ter sempre o plano B em mão e sempre ir retrabalhando o plano B. Esse é o mais difícil. E é onde a maioria dos investidores, a maioria dos especuladores falha. O petróleo vai operando em alta, ele já vinha caindo já no começo aqui, no começo da manhã, cedo lá fora, ele já vinha caindo pela 7ª sessão seguida, o que também não é lá muito frequente. Tivemos na semana passada a 11ª semana dos mercados americanos de fuga de fundos mútuos, fundos que alocam em ações nos Estados Unidos. E a maioria desse movimento fica até, deixa eu mostrar aqui se eu peguei o dado, está aqui. Fica em desacordo com o histórico das cotações. Claro, quando você vê aqui que a partir do topo o pessoal começa a tirar fundo, tudo bem. Começa a tirar o dinheiro dos fundos, tudo bem. Mas o problema é que desde lá do começo da alta, ele já vem tirando. E é interessante que perceba a inclinação aqui dos mercados e o histórico de retiradas. Como parece que nesse caso sim, existe uma certa recorrência histórica. Então percebam como é interessante. E depois a gente percebe também, o dado não está aqui, mas quando eu estava pesquisando disso ontem, ficou mais evidente que a posição líquida desses fundos mútuos que alocam em ações, ela é de apenas 3,3% em cash, em liquidez. Tem muito pouca liquidez disponível. Apesar de tudo, eles vão retirando, ou seja, a alta do mercado é sempre em cima da conta margem, do dinheiro que é emprestado, do dinheiro que não está ali. Ou seja, isso tem um potencial de alavancar possíveis quedas muito grande, porque se você não tem caixa disponível e o mercado vai caindo, você tem que zerar suas posições para cobrir a margem. Então isso é complicado, pode ser um dos fenômenos que tenta explicar as quedas bruscas quando elas ocorrem. E vejam, aqui tinha um topo e depois olha o que aconteceu. Isso foi em meados do ano passado. Topo duplo, o mercado vai tirando fundos até que esse movimento fica exacerbado. Quer dizer, o mercado, os fundos já não têm caixa e vão perdendo ainda mais capital por conta
da queda dos mercados, vão tendo que cobrir margem. E aí ocorre, então, o fundo precisa vender os ativos para fazer dinheiro, para cobrir a margem, e com isso ajuda a derrubar mais os mercados. Essa é a dinâmica. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ah, sim. Ontem, com o sexto dia de queda nos índices americanos, fica a constatação aqui, ó, o topo duplo que havia em meados do ano passado, a aceleração do movimento, e olhem que interessante, a variação percentual dos preços, como ela foi vencendo, né, praticamente é um espelho do que foi ano passado. Fica aí um alerta, o alerta que temos que ter sempre que consideramos o plano B. O plano A parece que no momento é o plano do repique, mas sempre nunca nos esquecendo do plano B. Que mais?